Olá, tudo bom com vocês? Como prometido, a prof disse que ia gravar um vídeo de explicação, de revisão sobre o que a gente trabalhou até agora de proporcionalidade, tá? Esse vídeo vai ser disponibilizado para vocês no site e no YouTube da prof. Então vamos lá, revisão de tudo que a gente trabalhou até agora. Foi. Então, o que é uma razão? Então, a gente usou um exemplo lá, né, do número de alunos dentro de uma classe. Tínhamos 15 meninos e 20 meninas. Eu quero saber qual que é a razão entre meninos e meninas. Razão entre meninos e meninas, 15 sobre 20. Então, 15 está para 20. 15 sobre 20. Dá para simplificar, divide em cima e embaixo por 5. E daí nós temos que a razão é 3/4. Toda vez que dá para simplificar, tem que simplificar, beleza? Razão de uma coisa entre a outra, a primeira coisa sempre é o numerador, a segunda coisa é o denominador. Como que se lê? 4 está para 3, que nem aqui a razão entre meninas e meninos. 20 sobre 15, 20 está para 15, então dá para simplificar, 4 está para 3. Então, ó, a razão entre dois números é o quociente, lembrando que quociente é o quê? Divisão do primeiro pelo segundo, com o segundo número diferente de zero, porque razão é uma divisão, então não pode ter zero no denominador. Então, como é que pode ficar mais difícil? Só se eu tiver a razão entre duas frações, e aí o que eu faço? Primeira vezes o inverso da segunda, e aí eu encontro a razão que representa essa razão entre duas frações, ok? Então, os termos da razão, o número de cima ali é chamado de antecedente e o de baixo de consequente, assim como mostram aqui nesse slide aqui, vocês podem observar. Razão, então, entre grandezas de uma mesma espécie, então, a altura, como por exemplo aqui, a altura de uma pessoa, a altura de outra pessoa. Então, razão de grandezas de mesma espécie é o quociente, então, divisão de números que medem essa grandeza. Então, lembrando, razão é uma divisão, ok? Sempre. Proporção. O que é a proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, para haver uma proporção, nós precisamos ter duas razões. Então, aqui eu tenho a razão 3/4 e a razão 6/8. Queremos ver se elas são uma proporção, então quer dizer que 3 dividido por 4 tem que ser igual a 6 dividido por 8. E ok, são. Então, elas são proporcionais. Essa igualdade é uma proporção. Termos de uma proporção, então a gente chama de extremos os números que ficam aqui, ó, A e D, tá? Então, o numerador da primeira e o denominador da segunda são os extremos, e o denominador da primeira e o numerador da segunda são os meios, ok? Para ser uma razão, então, o A dividido pelo B tem que ser igual ao C dividido pelo D. No caso, se eu tivesse essa fração aqui, ó, 3/4 e 6/8, 3 dividido por 4 tem que ser igual a 6 dividido por 8. Propriedade fundamental da proporção. Para a gente saber se é proporção, além de usar essa anterior que a prof explicou, do primeiro dividido pelo segundo, né, da divisão entre os dois ser igual, temos outro jeito de determinar se é proporção ou não. Numa proporção, o produto é o quê? Multiplicação. Dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, nesse caso aqui, ó, 3 vezes 10 tem que ser igual a 5 vezes 6. Vamos ver, 3 vezes 10 é 30. 5 vezes 6 também é 30. Então, é uma proporção. Agora, se a gente vir aqui, ó, no exemplo B, aqui de baixo. 4 vezes 7 é 28. 5 vezes 2 é 10. Então, não é uma proporção. Logo, para ser proporção, se eu multiplicar eles em x, tá? Ali, ó, multiplicar na diagonal, tem que dar o mesmo valor, certo? Seguindo, então. Como que a gente pode resolver uma proporção? Nesse caso aqui, ó. Podemos descobrir o valor de um termo desconhecido de uma proporção aplicando a propriedade fundamental. Então, se eu tenho x sobre 7 igual a 9 sobre 21, e eu quero descobrir o valor de x para que isso seja uma proporção. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer x vezes 21, 7 vezes 9.
x vezes 21 é 21x, igual a 7 vezes 9, que é 63. O 21 está multiplicando, passa dividindo. 63 dividido por 21 é 3, ok? Sempre assim. Agora, pode dificultar? Pode. Como que vai dificultar? Desse jeito aqui de cima, ó. Bom, como é que vai ficar? Se eu tenho uma proporção x menos 2 está para 12, assim como x está para 20. Vou aplicar a propriedade fundamental dos produtos dos extremos igual aos produtos dos meios. Então, 20 vezes o x menos 2, ó, vai ser igual ao 12 vezes o x. O que acontece? Quando eu estou multiplicando isso aqui, ó, 20 vezes x menos 2. Esse 20 está multiplicando todo esse x menos 2. Então, eu tenho que colocar o x menos 2 entre parênteses, tá bom? Então, vai ficar 20 vezes, ó, parêntese, x menos 2. E aí, aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva, que a Sora chamou de chuveirinho na aula. Então, vai ficar ali, ó, 20 vezes o x, 20 vezes o 2. Tem que multiplicar por tudo que tá ali dentro, tá bom? Então, vai ficar 20x menos 40 igual a 12x. Agora, a gente volta lá nas equações. Letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar aqui 20x menos 12x, porque esse 12 é mais, vai pular o sinal de igual, vai ficar menos. E esse 40 aqui, ó, é menos, vai pular o sinal de igual e vai ficar mais. Então, aí a gente faz 20 menos 12, que é 8, 8x igual a 40. Esse 8 tá multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 8 é 5, ok? Grandezas proporcionais. Isso aqui é o que a gente vai encerrar essa semana de aula, né? Vamos encerrar a semana com grandezas proporcionais, diretamente, com proporcionalidade de grandezas. Então, as grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que é diretamente proporcional? Olha só. Vamos ali, ó. Um automóvel em 1 hora percorre 60 km. Em 2 horas percorre 120. Em 3 horas percorre 180. Então, o que acontece? Quanto mais horas ele percorre, maior é a distância percorrida. Então, quanto mais tempo, mais distância percorrida. Mais o tempo aumenta, mais aumenta a distância percorrida. Logo, ela é uma grandeza diretamente proporcional, porque quanto mais uma aumenta, mais a outra também aumenta, tá? Então, olha aqui o exemplo que a Pro colocou para vocês. Entre duas grandezas existe relação de proporcionalidade. Então, quando ela forma razões iguais, ambas as grandezas permanecem constantes. Então, elas se permanecem proporcionais, tá? Então, quando a gente aumenta o número de hora, aumenta a distância percorrida. Quando a gente triplica o número de horas, também triplica a distância percorrida. Por isso que tempo e distância são chamados de grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, aqui, ó, grandezas diretamente proporcionais, elas aumentam. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E quando uma diminui, a outra também diminui, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Ó, elas são inversamente proporcionais. Então, agora olha só. Se um automóvel, tá? Em 1 hora, percorre... em 1 hora, ele percorre um certo trajeto a 90 km por hora. Em 2 horas, ele vai percorrer em 45 km, com uma velocidade de 45 km por hora. Em 3 horas, uma velocidade de 30 km por hora. Então, observa assim, ó, quanto mais rápido o meu carro andar, a minha velocidade, menor é o tempo para percorrer uma mesma distância. Então, quanto maior uma das grandezas, menor é a outra. Então, quando isso acontece, quando uma aumenta e a outra diminui, a gente diz que elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, observem aqui, ó. Vamos colocar na tabelinha, ó. O tempo tá aumentando de uma, 2, 3. O tempo tá aumentando e a velocidade está diminuindo. Então, quanto mais tempo demora para chegar no lugar, menor é a velocidade. Então, quanto mais uma, menos a outra. Então, o que acontece com isso? A gente chama de inversamente proporcional. Tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, ó,
duas grandezas são inversamente proporcionais quando, duplicando uma delas, a outra reduz a metade. Triplicando uma delas, a outra reduz a terça parte. E assim por diante. Beleza? E assim nós encerramos um resumão das nossas duas primeiras semanas de aula, né? Que a gente encerra, do terceiro trimestre que a gente encerra agora. Beijo para vocês e bons estudos em casa.